Bem-vindos à aula de osso do braço. Como nós já sabemos, o membro superior é dividido em parte fixa e parte livre, e o braço é a primeira porção da parte livre. Aqui está a parte fixa, o restante é a parte livre. A primeira porção está aqui, é o braço, e ele é composto por um único osso, que é o húmero. Pois bem, apesar dele ser apenas um osso, ele possui diversas estruturas que são importantes para o conhecimento da anatomia humana. Isso porque ele faz uma articulação com a cintura escapular e uma articulação com o nosso antebraço através do cotovelo. Já dá para entender que existem muitas estruturas nesse osso e por isso ele é muito importante no nosso estudo do braço, no estudo da anatomia humana. E aqui está. A primeira porção, que é a epífise proximal, dispõe de diversas estruturas, diversos acidentes ósseos. Já na parte mais distal, a parte mais distante do osso, que se articula com o antebraço ou o cotovelo, também muitas estruturas. E também tem algumas poucas estruturas, mas também importante, na diáfise do osso. Mas antes de ver esse conteúdo, vamos falar um pouco, como sempre, do contexto desse osso. Pois bem, a localização está no esqueleto apenticular, mais especificamente nos membros superiores, na parte livre do membro superior, é a primeira região da parte livre do membro superior. Ele também vem aos pares, existe o húmero direito e o esquerdo, um em cada membro superior. A classificação, ele é um osso longo, por isso ele possui epífises e a diáfise. E a quantidade? Cada membro possui um único osso. Ao total, 2 ossos. Lembrando, um direito e um esquerdo. E eu vou dividir esse conteúdo em epífise proximal, diáfise e epífise distal. Vamos ver então primeiro a epífise proximal. E já podemos observar que existem diversas estruturas. Vamos falar individualmente dessas estruturas. Bom, primeiro, vamos falar da cabeça. O húmero possui uma cabeça, que é a parte que se articula com a escápula, como eu já comentei, inclusive, no conteúdo de escápula. Lá na cavidade glenoide da escápula se articula a cabeça do nosso húmero. Seguindo o conteúdo, vamos falar do colo. É o colo anatômico. Pense que colo é o pescoço e ele está logo abaixo da cabeça. Então, toda essa região aqui é o colo anatômico, ok? Seguindo, temos também o tubérculo menor. Observe, na vista anterior está aqui uma protuberância bem à frente do osso. Vista anterior, tubérculo menor. Quando já colocamos aqui a vista posterior, ele não está aqui e não é possível, repito, não é possível observar o tubérculo menor através da vista posterior. Seguindo, tubérculo maior. Toda essa protuberância aqui é considerada tubérculo maior e ele é visto tanto anterior quanto posteriormente. Uma coisa importante, uma característica que às vezes cai em prova. O tubérculo menor tem o posicionamento anterior, como eu já comentei. O tubérculo maior tem como característica ser látero-posterior, porque ele é possível verificar anteriormente, mas numa parte mais lateral e com certeza é bem observável na parte posterior. Então é muito comum colocar em prova que ele é látero-posterior. Então é sempre importante anotar essa característica do tubérculo maior. Tubérculo menor anterior, tubérculo maior látero-posterior. Vamos lá então. Além do colo anatômico, existe o colo cirúrgico, que não tem relação com a cabeça do húmero. Ele é mais uma questão de prática médica, questões de fissura, de fratura e também de verificação de que toda essa área poderia ser considerada também uma cabeça. Então, acabou se dando o nome de colo cirúrgico, não confundir com o colo anatômico. O anatômico fica sempre embaixo da própria cabeça,
da cabeça do úmero. E o colo cirúrgico já fica bem aqui abaixo de todas essas estruturas. Seguindo. Mas um estudo um pouco mais aprofundado vai trazer o sulco intertubercular, que fica aqui, inicia entre os tubérculos. Aqui está o tubérculo menor e aqui está o maior. E aqui também existe um sulco, uma reentrância, e ela é considerada sulco intertubercular. Além disso, temos também a crista do tubérculo menor e a crista do tubérculo maior, que nada mais é que a continuação do próprio tubérculo. Observe que o tubérculo menor tem essa protuberância e ele segue formando essa crista. O tubérculo maior, idem. Essa crista também é formada logo abaixo, como se fosse uma sequência desses tubérculos e a sequência desse sulco intertubercular, sempre na parte anterior da epífise proximal do úmero. Bom, esses são as estruturas que eu recomendo todo estudante de anatomia saber, na parte da epífise proximal do úmero. Mas já vou adiantar um pouco um conteúdo que é o posicionamento do úmero. Existem muitas estruturas no úmero, tanto na epífise quanto na diáfise, por exemplo. Mas aqui já é possível verificar qual úmero estamos olhando, se é o direito ou o esquerdo. Como já sabemos que o tubérculo menor é sempre anterior, já temos a noção de que estamos observando esse indivíduo na posição anatômica, então ele está de frente para nós. E que a cabeça do nosso úmero está se articulando com o ombro, com a escápula, mais especificamente na cavidade glenoide. Então já conseguimos verificar que esse úmero é o úmero esquerdo do nosso corpo. Então, apenas utilizando o tubérculo menor e a cabeça, já é possível verificar qual úmero estamos observando. Isso é bem interessante para provas, tanto na teórica quanto na prática, principalmente até na prática, ok? E se você já entrou em desespero com a quantidade de estruturas na parte proximal do úmero, não se preocupe, nós temos muitas outras na epífise distal e muito importantes. Isso porque, como eu já falei antes, se articulam com dois ossos, os ossos do nosso antebraço, formando o cotovelo. Muitas estruturas e muitas estruturas importantes. Não podemos deixar de lembrar essas estruturas para as nossas provas. Vamos começar então? Primeiro, e eu acho que uma das mais importantes, muitas são, evidentemente, mas a tróclea. A tróclea, na verdade, ela parece um carretel e ela fica bem aqui, bem mais à frente do nosso osso, na parte distal do úmero. É visível posteriormente? Sim, está aqui formando o carretel, mas ela é muito mais proeminente para a frente. Isso numa verificação prática do osso é bem visível, bem evidente. Segundo, nós temos o capítulo, que nada mais é, de uma forma leiga falando, uma bolinha, tá? Então fica aqui a tróclea, que é um carretel, e o capítulo logo ao lado. Pois bem, a tróclea, ela se articula com o osso da ulna, que é um osso do nosso antebraço. E o capítulo vai se articular com o nosso rádio, também do antebraço. Primeiro, a tróclea, ela é sempre mais medial que o capítulo. Então ela fica mais para o centro. E o capítulo, que é a nossa bolinha, fica sempre para fora do nosso osso. Também é possível, através do capítulo, por exemplo, já verificar o posicionamento do úmero. Mas, como eu já mostrei para vocês, lá na epífise proximal também é possível já verificar o posicionamento através simplesmente do tubérculo menor e da cabeça do úmero. Mas, como também já falei, muitas estruturas no osso permitem que a gente faça essa verificação. Mas, voltando aqui, epífise distal, tróclea se articulando com a ulna e o capítulo com o rádio. E também existe o que nós chamamos de côndilo. O que é o côndilo? Na verdade, é o nome dado ao conjunto, ao pacote tróclea mais capítulo. Então, nos livros de teoria e
atlas anatômicos, quando se traz o nome côndilo, se considera que toda essa estrutura aqui, que é o carretel mais a bolinha, a tróclea mais o capítulo, como uma única estrutura. Apenas um nome dado para se entender toda essa estrutura bastante proeminente no nosso osso, ok? Bom, e agora que sabemos o que é o côndilo, que é a tróclea mais capítulo, teremos mais noção do que são os epicôndilos, que é o epicôndilo medial, porque ele fica apontado mais para o meio do corpo, para o centro do corpo, está mais próximo do nosso centro do corpo. E nós temos também o epicôndilo lateral, que fica mais lateral, mais distante do nosso corpo. E eles são epicôndilos, ou seja, eles estão aqui no entorno do côndilo. Aqui está o epicôndilo medial, toda essa estrutura proeminente aqui é o epicôndilo medial, que logo adjacente ao côndilo, essa estrutura toda. E o epicôndilo lateral, que ele é bem menor que o medial, mas está aqui, também bem adjacente e acima do nosso côndilo. É isso. Se sabemos o que é o côndilo, facilita e muito entender o que são os epicôndilos. E eles estão aí justamente para auxiliar na fixação muscular, por exemplo. Vamos então agora falar de 3 áreas do nosso húmero absolutamente importantes, muito importantes. Primeiro é a fossa coronoide. O que é a fossa coronoide? É esta área aqui. Esta área é a área da fossa coronoide. Ela é logo acima da tróclea e na vista anterior. Por quê? Quando nós formos estudar o conteúdo de antebraço, vamos observar melhor, mas preciso comentar com isso para vocês agora. A fossa coronoide, ela recebe uma estrutura do osso da ulna. Lembre, a tróclea é um carretel e a ulna, na sua estrutura mais proximal, forma como se fosse um U. E esse U está encaixado na tróclea, no carretel. E uma pontinha deste U entra na fossa. E essa fossa é a coronoide. Outra fossa é a fossa do olecrano e ela está na vista sempre posterior. Lembre, temos aqui uma estrutura que é a ulna que vai encaixar no carretel, na tróclea. A frente, ela encosta na fossa coronoide e aqui atrás na fossa do olecrano. Quando nós formos estudar o conteúdo de ulna, vamos observar o processo coronoide da ulna e o processo do olecrano. Por isso esses nomes, fossa coronoide e fossa do olecrano. Eles vão receber as estruturas coronoide e olecrano da ulna. Facilita bastante quando formos estudar a ulna, vocês entenderem as fossas do húmero, tá bem? Mais uma fossa, a fossa radial. Essa fossa radial ela é bem menos evidente, ela é pequenininha, está aqui logo acima do capítulo. Lembre que eu comentei, o capítulo se articula com o rádio. E aqui, quando nós flexionamos o antebraço sobre o braço, ela acaba podendo encostar, o rádio acaba encostando nesta área, formando, e precisa de um espaço, formando a fossa radial. Recapitulando rapidamente esse conteúdo. A tróclea, o carretel, está vinculado à ulna. A bolinha, que é o capítulo, está vinculada ao rádio. Essas duas estruturas formam o que chamamos de côndilo. Medialmente ao côndilo existe o epicôndilo medial e lateralmente o epicôndilo lateral. Existem também 3 fossas, 2 vinculadas à tróclea, à ulna, que é a fossa coronoide na parte anterior e a fossa do olecrano na parte posterior. Já a fossa radial, que é esta pequena fossa aqui, está vinculada ao capítulo e ao osso do rádio. Pois bem, vou agora falar um pouquinho sobre 3 estruturas
que são um pouco mais intermediárias e avançadas nesse conteúdo, mas é interessante de comentar também. Primeira área é o sulco do nervo ulnar, e ele está aqui na vista posterior, logo abaixo do epicôndilo medial, adjacente à nossa tróclea, ao nosso carretel. Nesta área passa o nervo ulnar, por isso sulco do nervo ulnar. Temos também outras duas estruturas, a crista supraepicondilar medial, que, como o nome diz, fica acima do epicôndilo medial, e aqui fica uma crista. Também temos a crista supraepicondilar lateral, fica acima do epicôndilo lateral esta crista. Estas são as estruturas que eu recomendo para o estudo do úmero na área da epífise distal. E para finalizar o conteúdo de úmero, algo um pouco mais tranquilo, que é a diáfise, que já não tem muito mais estruturas. Mas a principal delas seria a tuberosidade deltoide. Isso porque existe uma musculatura, um músculo chamado deltoide, que forma praticamente toda a nossa área do ombro, passando por cima da escápula, clavícula e por cima do nosso braço, até a metade do nosso braço, mais ou menos. Então, existe uma tuberosidade que auxilia nessa acomodação do músculo, e ela fica no meio do osso do braço, na diáfise, e ela fica sempre lateral ao osso. Então a tuberosidade deltoide fica sempre para fora do nosso corpo, na parte mais lateral do osso do úmero. E também existe já na vista posterior um pequeno sulco, que é o sulco do nervo radial, que também é um pouco mais avançado, mas é importante se saber no estudo da anatomia do úmero. Creio que todas essas estruturas mostradas nessa aula são importantes para o seu estudo do osso do úmero, o osso do braço. Bons estudos!